Olá! Boa noite! Tudo bem com você? Como que você está nessa noite de terça-feira, dia 16 de junho de 2025? Como que você está? Boa noite! Nós estamos aqui para falar mais uma vez sobre o livro A Lei do Reconhecimento. Esse livro maravilhoso, que é um livro que eu tenho como livro de cabeceira, que transformou e impactou a minha vida. E nesta noite nós falaremos sobre o reconhecimento de um tolo. É isso mesmo. Você acha que você tem alguma pessoa que seja tola perto de você? Então hoje você vai identificar pessoas tolas perto de você. E você que já entrou na live, a minha convidada desta noite é a minha amiga mais que especial, Débora Deviene, lá da cidade de Ourinhos. Ela vai compartilhar mais sobre ela aqui, também vai falar sobre como nós nos conhecemos. Mas eu quero pedir para que você que já entrou nessa live, direcione o aviãozinho para o maior número de pessoas que você puder, porque a live de hoje vai ser poderosa e eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Eu já estou enviando aqui os meus aviõezinhos, envie os seus também. Então, antes de eu chamar a minha amiga Débora aqui para essa live, eu quero ler um versículo da Bíblia que está em Provérbios 1:7 para você. E diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, se você que entrou nesta noite aqui, não foi por acaso que você entrou nessa live. E não saia desta live sem aprender sobre quem é o sábio e quem é o tolo. Porque de repente, você pode estar sendo essa pessoa tola, né? Você pode estar atrapalhando a sua própria vida. Ou pode ter alguém do seu lado que esteja atrapalhando o seu crescimento e seu desenvolvimento. E ele fala que os sábios reconhecem o tolo. Então, esteja nessa noite aqui conosco para que você possa também reconhecer uma pessoa tola. Acabei de te chamar, aceita aí. E sejam todos bem-vindos. Ireninha, Leandro, Andrei, Lena, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, minha amiga. Boa noite, Renata, boa noite a todos que já estão na live. Que prazer estar aqui. Prazer é meu, minha amiga. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, esse desafio, né? Depois você vai contar aqui um pouquinho que hoje não era o seu dia de live, mas Deus quis que você estivesse aqui. Então, muito obrigada por você ter aceitado. E eu queria que você se apresentasse, Dé. E mais uma vez, obrigado por ter aceitado esse convite. Gente, é uma honra, é uma alegria. Bom, meu nome é Débora, sou filha amada do Senhor. Amo falar da palavra de Deus, amo aprender sobre a palavra de Deus. Eu moro em Ourinhos, sou casada com o Andrei, mãe de 3 filhas. Nós somos líderes do Ministério de Casais aqui da Igreja Rio, da cidade de Ourinhos. Sou empresária, sou vice-diretora do Lelu Buffet. Mas a minha paixão, aquilo que mais movimenta a minha vida e o meu coração, é mesmo compartilhar a palavra de Deus. Então, fiquei muito contente com o convite. Conheci a Renata e o Alexandre aqui em Ourinhos. Na ocasião, nós queríamos comprar um terreno num condomínio que era novo aqui na cidade. E a gente foi visitar o condomínio e tinha uma plaquinha lá de vende-se. E aí nós ligamos. No princípio, meu marido estava meio relutante. Falou, acho que a gente não vai conseguir comprar da forma que a gente gostaria. E aí deu certo, a Renata ligou. Falou, vamos fechar o negócio, vamos tomar um cafezinho com ela. E ela tinha um anel escrito Jesus, que é o anel que ela usa até hoje. E eu olhei aquele anel e eu falei assim, o que é esse anel no seu dedo? E o meu marido, ele era recém-convertido
E ele fazia sinal assim para mim, né? Tipo, vamos fechar o negócio primeiro. E eu ali ansiosa para entender aquele anel. E a Renata falou assim: "Ah, eu já te conto desse anel". E quando a gente terminou ali a negociação, que a gente fechou o negócio, ela falou assim: "Esse anel é porque eu amo Jesus. E eu estou orando para Deus trazer um casal aqui dentro da minha casa para me ajudar a falar de Jesus dentro da minha casa". E aquilo foi maravilhoso, foi uma confirmação e a gente se tornou amigos, né? E a Renata é uma pessoa que eu admiro muito. Eu acho que todo mundo que está aqui nessa live, todo mundo que conhece a Renata, vai falar que ela é comunicativa, vai falar que a Renata é uma pessoa agregadora, né? E eu amo a Renata e gosto muito dela por essas qualidades também, mas eu gosto muito da Renata e amo muito a vida dela também, porque eu aprendi com ela um pouco mais sobre a oração, sobre a fé, sobre a persistência, sobre perseguir o conhecimento. Então são características da Renata assim que me inspiram. Obrigada, amiga. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Eu fico assim emocionada mesmo de te ouvir, porque eu sei o quanto que Deus fez, né, em nossas vidas e através das nossas vidas e o que ele vem fazendo, nos aproximou de novo. Eu sei que nada é por acaso, né? Deus não faz nada por acaso. E estamos aqui nessa noite de novo unidas para falarmos da palavra de Deus, né? E eu queria que você compartilhasse, começasse compartilhando o que esse capítulo desse livro tão poderoso, né? Que eu sei que o pessoal está aqui já ansioso. E eu queria pedir para você que entrou agora, Paula, Lívia, minhas amigas, eu queria que vocês compartilhassem, enviando o aviãozinho para o maior número de pessoas que vocês puderem, para que mais pessoas ouçam sobre o capítulo de hoje, que é um capítulo tão relevante, tão importante, e que eu sei que vai fazer diferença na vida de cada um, porque fez na minha e na da Débora, antes de Deus falar com vocês. Ele falou conosco. E aí eu queria, Dé, que você compartilhasse um pouquinho, depois você pode passar a palavra para mim, mas eu queria que você compartilhasse o que você aprendeu com esse capítulo, qual foi a sua experiência, o que você pode passar sobre o tolo para quem está nos assistindo nessa noite. Amém. Gente, eu tenho uma experiência muito pessoal a respeito de sabedoria, né? Não dá pra gente falar de ser tolo sem falar de sabedoria. No comecinho da minha adolescência, eu fui criada em lar cristão, né? Cristão evangélico. Eu quis dar aquela rebelada e eu falava assim pro meu pai e pra minha mãe que eu queria viver as minhas próprias experiências. E eles foram assim bem rígidos, né, na minha criação, então eu queria mais espaço, queria fazer as minhas coisas da minha forma. E graças a Deus, né, que isso durou pouco. Eu lembro de uma oração que eu fiz aos 16 anos, e assim, por decepção com amizade mesmo, eu falei assim: Senhor, eu não quero sofrer, eu quero ser feliz. Então, o Senhor me ensina a ser feliz, né? E lendo esse capítulo, eu lembrei dessa oração, porque a palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. A semente, ela fica, né? A palavra de Deus, ela cumpre aquilo que ela foi destinada. Então, por mais que às vezes a gente agora como mães, às vezes pais, a gente fique inseguro se está surtindo efeito, a palavra de Deus não volta vazia. Então, eu me lembrei disso porque quando apertou, logo na minha adolescência, que eu passei uma situação que me entristeceu, eu lembrei da palavra de Deus. Que para ser feliz, eu precisaria da palavra de Deus. Então, eu fui convidada, a Renata mencionou, de última hora, né, para fazer parte desse capítulo. Mas o que me chama a atenção é porque eu estou vivendo, né, situações que envolvem esse contexto. E Deixa há eu um tempo explicar só uma atrás, coisa para vocês. Espera só um pouquinho, Dé.
eu tenho várias amigas que fazem as lives comigo. E vocês sabem disso, né? Quem está sempre aqui conosco sabe disso. E nessa terça-feira, quem faria comigo é a Dani. E a Dani foi fazer uma viagem para o exterior com o filho dela. E ela falou: Rê, eu não vou conseguir por causa do local que eu vou estar. Não é porque ela estaria lá, porque ela faria live comigo de lá mesmo. E a Débora estava assim, a live que ela vai fazer comigo também, mas que ela estava lá escalada, era para a live do dia do capítulo 25. Não era para o capítulo 20. Mas aí nós ligamos a Duda, né, que é a minha filha que cuida do meu marketing, ela ligou para mais de uma pessoa e aí as pessoas não puderam, né, as outras amigas não puderam e a Débora prontamente aceitou fazer a live sobre o capítulo 20. E aí ela vai explicar o mistério que Deus rodou, rodou, rodou e caiu com ela no capítulo 20. Olha, a Renata falou assim, eu fui falar com ela, né, para conversar sobre a live. Ela falou assim, amiga, Jesus quis que fosse você. Quando ela falou isso, eu falei, bom, eu já sabia o título, mas eu não tinha lido ainda. Eu fui olhar. Eu falei, Senhor, eu não sei se ela se lembrou ou não, mas eu estive em Londrina, na casa dela, faz quase um mês, no aniversário do Alexandre. E nós estávamos compartilhando justamente sobre isso, sobre a dificuldade que é muitas vezes as pessoas valorizarem o conhecimento, né? Quando você tem aquela ânsia, às vezes, de passar, de aconselhar, né? E às vezes as pessoas não querem receber, né? Então, já entrando no capítulo do livro, o que acontece? Aqui o capítulo chama o reconhecimento de um tolo. Gente, primeiramente, o primeiro tolo que nós precisamos reconhecer somos nós mesmos. Porque às vezes você não é um tolo completo, né? Glória a Deus por isso. Se você conhece a palavra de Deus, se você tem um relacionamento com Deus, Deus tem acrescentado sabedoria à sua vida, né? Se você lê a palavra de Deus, se você busca intimidade com Deus, faz seus devocionais, você vai crescendo de glória em glória. Mas existem áreas da nossa vida que nós praticamos tolice, né? Então, o primeiro tolo que nós precisamos reconhecer, e esse capítulo tornou isso muito claro, né? Tá muito transparente, somos nós mesmos, né? Então, isso é muito importante, porque dificilmente a gente consegue mudar algo em outra pessoa, né? Quem convence, nós sabemos que é o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Nós somos instrumentos. Às vezes a gente tem aquela ânsia de mudar alguém, às vezes a gente tem aquela expectativa de que a pessoa mude para que ela mesma desfrute, né, de uma vida próspera, de uma vida cheia de abundância, de graça do Senhor, mas nós somos muitas vezes incapazes por causa da própria resistência do tolo, não é verdade? Quem aí já não tentou, às vezes, o maior exemplo que vem na minha mente, minhas filhas que me perdoem, muitas vezes é um filho adolescente, né? Às vezes você está ali olhando, aquilo não vai dar certo, aquilo não está indo bem, né? Você tem um conselho, que foi a minha experiência também, né? Que eu trouxe aqui no começo. E a pessoa não quer. A pessoa não quer. Com filhos a gente exerce autoridade, mas com os demais a gente tem que clamar a graça do Senhor, né? E respeitar. Mas o que eu amei, gente, nesse capítulo foi entender de uma maneira tão clara o quanto a gente tem essa liberdade para se afastar do tolo. E ele fala aqui, né, ó. Os tolos estão em todos os lugares. Ele começa o livro falando assim, ó. Os sábios reconhecem os tolos. E aí o segundo parágrafo é: os tolos estão em todos os lugares, seja nas instituições educacionais, no contexto da religião, na política ou até mesmo entre os nossos parentes. Ou seja, só vai reconhecer um tolo aquele que for sábio, né?
como você bem disse, né, Dé, no começo, não tem como você falar de tolo sem falar do sábio, né? Porque o oposto do tolo é o sábio, né? Sim. E assim, quando você vê que existem tolos em todos os lugares, inclusive em instituições educacionais, você entende que a tolice ela não tem propriamente a ver com é, grau de intelectualidade, né? Às vezes, um tolo pode estar sim em lugares de liderança, como a gente viu aqui, né? Sim. Isso não significa sabedoria, isso não significa prosperidade, né? Tanto E é, Dé, que eu lembrei de uma coisa agora. Existem jovens sábios e velhos tolos. Então, tem muitos idosos que falam assim que eles são sábios por causa da idade, né? E não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com intelectualidade, né? sim, Então, existem os tolos em todos os lugares, independente de tudo isso, né? porque a verdadeira sabedoria também, ela vem de Deus, né? A sabedoria humana, ela é escassa, ela é finita, né? E a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. E só as pessoas humildes reconhecem essa sabedoria e buscam no Senhor, né? E aí aqui você vê, ele usa assim os verbos, né, do tolo: atrapalhar, desperdiçar, atrasar, roubar. E quantas vezes você não é uma pessoa tola, mas por estar convivendo com uma pessoa tola e influenciada por uma pessoa tola, você está se sentindo tolo. É isso. Porque você não tem aquela força e aquele discernimento, às vezes até por confundir o ser cristão, você não tem o discernimento de que você pode sim se afastar, né? De que você. Por quê? Porque você não pode se deixar ser atrapalhado, você não pode se deixar ser atrasado, né? Ser roubado naquilo que o Senhor tem para sua vida, no propósito que o Senhor tem para sua vida. Nós, crentes, por aprendermos, né, a misericórdia, a generosidade, o perdão, o amor, muitas vezes nós confundimos, né, esse posicionamento. Então, para mim, assim, foi foi assim uma confirmação de muitas coisas na minha vida mesmo, né? Foi muito esclarecedor. E ele fala, né, Dé? Ele fala assim, ó, 40 fatos que você deve saber sobre os tolos. Aqui nós não vamos falar dos 40 fatos, mas a Dé, ela, ela separou alguns pontos, né? E eu também. E eu quero já compartilhar dois com vocês, depois eu vou passar para a Dé compartilhar. Mas no primeiro que eu marquei foi assim: o tolo é qualquer um que despreze a sabedoria, a instrução e a correção de um orientador experiente. Ou seja, alguém está querendo te orientar, alguém está querendo te instruir e você não quer essa orientação. Você é um tolo. Pode ser o teu pai, adolescente, se você é adolescente que está aqui nessa live, de repente o seu pai e a sua mãe, que é mais experiente, está querendo te dar um conselho, como a Débora disse. Não vai por aí, você está rondando na beira do abismo, por aí não é um bom caminho. Mas você não respeita a opinião de, de uma pessoa mais experiente, que é o seu pai e a sua mãe. O que acontece? Você vai se frustrar. Por quê? Porque você está sendo tolo. E aqui é a minha amiga Ariane. Boa noite, minha amiga Ariane, lindona, lá do Tocantins. Ela disse aqui, orgulho. É verdade, né? A Bíblia diz também que o orgulho é a raiz de todos os males. Então, normalmente, alguém que não quer ser corrigido ou orientado é por orgulho. E o segundo, ele fala assim, ó, olha esse, gente, eu vou falar esse, depois você fala os teus, hein, Dé? Tá? Fala assim, ó, eu até coloquei um asterisco nesse. Fala assim, ó, o tolo é qualquer um que tente destruir a reputação de um vencedor por meio da mentira e da informação distorcida. Isso está em Provérbios 10:18. Então, você que está aqui com uma caneta na mão,
Anota aí, Provérbios 10:18. Então, quando você vê alguém tendo sucesso, alguém se tornando um vitorioso, você vai lá e coloca uma informação distorcida a respeito daquela pessoa, ou você fala uma mentira a respeito daquela pessoa, que isso chama de calúnia, né, no direito. Isso daí é uma pessoa tola. Você que faz isso, você é um tolo. Você não é um sábio. Você é uma pessoa tola. Então, se você não está aplaudindo o crescimento de uma pessoa, né? Essa pessoa pode ser o teu amigo, ela pode ser alguém, não pode ser o seu inimigo. Se você não está aplaudindo, você é um tolo. E eu vou falar só mais um. O tolo é qualquer filho que não respeite a sua mãe que te trouxe ao mundo. Então, independente da tua mãe ter tido falhas ou independente da sua mãe ser falha, porque todos nós somos, você é tolo se você não respeita a sua mãe. Porque o mínimo que ela fez por você, ainda que ela tenha te trazido alguns traumas ou não, ela te trouxe ao mundo, né? E a Ariane escreveu aqui: tudo que eu aplaudo, eu atraio. É verdade, né? Tudo aquilo que você faz acontecer na vida do outro, Deus faz acontecer na sua vida. Amiga, compartilha aí o que você pode falar aí sobre o tolo que tocou no seu coração. Sobre o número 1 aqui, eu anotei qual que é a diferença de temor e medo. Porque muitas vezes, né, olha, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria. O que é esse temor, né? A gente às vezes confunde, né, de colocar o temor como sinônimo de medo. Mas o temor é uma reverência, é uma honra, né? É um respeito profundo, que é o que nós precisamos ter por Deus. Se você honra Deus, se você respeita profundamente tudo aquilo que Ele diz na sua palavra, tudo aquilo que Ele ensina, você leva em consideração. O medo é uma aversão. O medo te paralisa. Não é isso que Deus quer que nós sintamos dele, né? Mas é esse temor sadio, né? Essa reverência. Então, tudo aquilo que eu reverencio, tudo aquilo que eu honro, eu recebo, né? Uau! E tudo aquilo que eu rejeito, eu não vou participar, eu não vou ter parte. Então, foi essa anotação que eu fiz do número 1. Outra coisa que eu achei interessante no número 3, a questão de afastar-se do mal. O número 3 e o número 4. O número Olha 3 diz isso. assim: o tolo é qualquer um que se recuse a afastar-se do mal, mesmo depois de advertido. E o 4 diz que o tolo é qualquer um que não leve o perigo do pecado a sério. O que acontece? O pecado, a carne, nós vencemos, né? E uma das formas de vencer a carne, de vencer o pecado, é quando nós temos uma tentação, a gente não enfrenta, a tentação a gente foge, né? Aquilo que é minha fraqueza, aquilo que me tenta, não tem por que eu ir lá experimentar daquilo ou me colocar naquela situação de vulnerabilidade, né? Então, eu achei muito importante você reconhecer situações que vão te levar ao perigo do pecado, situações que vão te levar perto do mal. Isso é ter sabedoria. Não é valente aquele que se coloca numa situação de tentação. Valente é aquele que se afasta, né? Se alguém tem problema com vício, você não vai onde está tendo o seu vício ali, né? Nós Não vai no bar, precisamos. né? Se você tem o vício da bebida, foge do bar. Foge do bar, você não vai se colocar lá. E muitas vezes a gente tinha até uma experiência nesse sentido de uma pessoa que nós levamos para um centro de reabilitação, né? Ficou internado e tal. E um dia essa pessoa chegou e falou assim: ai, Deus me falou que eu posso beber, que eu já estou curado. E aí o meu esposo falou assim: não, quem te falou isso foi o diabo, né? E o final foi triste, né? O final foi triste. Então, é muito importante a gente reconhecer
quais são as nossas tentações, que para Nossas mim e para fraquezas. Renata são diferentes, né? Exatamente. Reconhecer e saber que aonde me tenta, onde é o mal para mim, eu não vou estar, né? Olha lá, isso é uma questão de sabedoria, o que a Débora está dizendo, entendeu? E a Bíblia diz assim, que a gente não deve rodar em volta do abismo, né? Tem um versículo da Bíblia que a gente não deve rodar em volta do abismo. E o que quer dizer isso? Se você que está aqui, que é, por exemplo, tentado na pornografia, ou no vício do álcool, ou no furto, eu não sei. Você não pode frequentar lugares ou assistir programas que vai te levar para próximo da sua fraqueza, ou do seu erro, ou do seu pecado, né? Então você não deve ser tolo, seja sábio, né? E fuja do mal. A Bíblia diz: fuja do mal. Sim. Renata, eu fiz apontamentos em vários. O próximo que eu gostaria de compartilhar é o 13. Eu não sei se você quer falar de algum antes deste. Do 13. É. Eu vou ter que falar do 12, porque como eu falo de finanças, eu marquei o Ah, 12, maravilhoso. né? O 12 fala assim, ó: o tolo, presta atenção, gente, porque às vezes você está passando por problema financeiro. O tolo é qualquer um que gaste mais dinheiro do que pode ganhar para sua família. Ou seja, você tem que viver de acordo com as suas posses ou de acordo com as suas possibilidades. Isso eu falo em todas as minhas palestras. Você tem que gastar menos do que você ganha e não mais do que você ganha. Então, de repente, se você está passando por algum problema financeiro aí, né? Sonde as suas finanças, veja se você não está gastando mais do que você pode. É, a Eu quero dar boa noite para a Rejane, que é uma amiga querida que eu conheci através da vida da Ariane lá no Tocantins. Seja bem-vinda. Rejane, Ramon, Silvia, Núbia, sejam todos muito bem-vindos a esta live. Damares, Aurelino. E a Ariane escreveu assim: reconhecer o abismo dos nossos vícios nos salva. É isso aí, você tem que olhar para você com verdade e saber se a tua falha, por exemplo, é a fofoca e alguém chega para você para fazer uma fofoca, você não pode continuar com aquilo, né? Saia correndo, né? Às vezes, a vitória está na fuga e não no enfrentamento. Anote isso aí. Às vezes a vitória está na fuga. Então, o 12 eu queria compartilhar, minha amiga, e está em Provérbios 21:20. Porque Nossos versículos. cada item aqui, o autor nos dá um versículo. E agora a Dé vai falar sobre o 13. Pode ler primeiro o que diz o 13, depois você explica, Dé. Ó, o 13 diz assim: o tolo é qualquer um próprio de crença, contrário à palavra de Deus. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Provérbios 28:26. Nós vivemos numa época em que todas as pessoas têm uma opinião sobre Deus. Todas as pessoas acham que Deus é alguém. Só que Deus tem um caráter. E ele expressa o seu caráter, ele expressa aquilo que ele achou por bem compartilhar conosco dos seus atributos, está na palavra, né? E não na minha mente. Então, nós vamos criando um sistema próprio de crenças, até mesmo em relação a Deus. E nós queremos moldar quem ele é, aquilo que ele está fazendo, né? O propósito maior dele, aquilo que nós cremos, né? Então, existe essa vertente aí que eu entendi, né, nessa verdade. E também a questão da nossa justiça própria, que é algo que o Senhor abomina. Deus abomina a nossa justiça própria. Jesus abomina, né? Por isso que ele enviou seu único filho. Então, aquela pessoa que pensa que pode solucionar os seus problemas, que pode resolver a sua vida, né? Que, eu sou bonzinho, eu não mato, eu não roubo, eu sou casado, eu não faço sexo fora do casamento, eu não preciso. Esse é um tolo. Esse é um tolo.
Por quê? Porque criou um sistema de crenças próprios e a nossa sabedoria humana, ela é limitada, né? Então, um conselho que eu sempre dou para as minhas filhas afaste-se daquilo que você pensa e aproxime-se daquilo que o Senhor nos ensina. Aquilo que eu Uau, não compreendo, eu me submeto. Porque nem sempre eu vou compreender a sabedoria de Deus. é Mas isso. em fé, eu me submeto. Porque eu sei que eu vou ser abençoada. Porque a sabedoria dele é inalcançável. Se a sabedoria de Deus pudesse ser entendida, não, ele não seria Deus. E sabe, Dé, existe uma diferença, eu ia espirrar e não consegui. Existe uma diferença entre inteligência e sabedoria. Talvez você que esteja aqui na live possa achar que inteligência e sabedoria é a mesma coisa. E não é. Inteligência é a capacidade de absorver conteúdos. Isso é inteligência. E sabedoria? Sabedoria é a capacidade e a habilidade de colocar os conteúdos em prática. Então, a inteligência é do homem, a sabedoria vem de Deus. Por isso que tem muita gente que é muito inteligente, mas não sabe o que fazer com aquilo. Mas quando Deus dá a sabedoria, além da inteligência terrena, aquela pessoa, aquele ser humano, ele consegue colocar tudo aquilo que ele aprendeu durante a vida em prática, mas da maneira correta também, né? Quantas pessoas a gente vê que é muito inteligente, mas não sabe o que fazer com aquilo, né? Às vezes não sabe nem lidar com as pessoas, E né? pessoas muito Então, inteligentes, frustradas na vida. sim, sim, Pessoas sim. muito inteligentes que alcançaram patamares altos com aquela frustração nos relacionamentos, né? Ou seja, em outras áreas, porque faltou a sabedoria. Olha lá. E aí tem um item muito forte aqui nesse livro que eu queria que você que está aqui nessa live não saísse, porque você não entrou aqui à toa. Eu sempre falo que Deus traz as pessoas certas para cada live, né? Olha o que fala o item 23. Fala assim: todo mentiroso é um tolo. Uau! Todo mentiroso é um tolo. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos. E quem espalha calúnia é tolo. Provérbios 10:18. O mentiroso destrói a própria integridade com uma única frase. Ele trocará um relacionamento duradouro por uma simples ilusão. Sem dúvida, é um tolo. Olha só. Eu acho que nós estamos com versões diferentes do livro. Esse que você leu para mim é o 21. É o 21. Eu falei É o 21? falou 23. Ah, não, é 21. Eu prestei atenção porque o 23 eu circulei aqui porque fez muito sentido para mim. O 23 eu até escrevi uau do lado do Uau! meu livro. Eu escrevi uau. O meu tá aqui, ó. Eu imprimi para ficar maior para participar. Olha aqui. O que que fala o 23, então, amiga? O tolo não pode ser mudado por um simples conselho. Cortou Isso aqui para mim. O tolo não pode ser mudado por com um um simples simples conselho. conselho não pode ser mudado, né? Então, falando aquilo que a gente falou no começo, primeiro isso sempre pra gente, né? Nossa, muitas vezes, às vezes porque um conselho, ele às vezes vem com uma crítica. Se você está recebendo o conselho, provavelmente é numa área que você é fraco. Eu não vou É, chegar e falar assim, Renata, você precisa se comunicar melhor, você precisa ter mais amigos, você precisa ter mais networking. Não vou chegar e falar, por quê? Porque a Renata é forte nisso, né? Então, muitas vezes o conselho, ele vem com uma crítica, né? confronta, né? Com um confronto. E eu gostaria de compartilhar rapidamente um testemunho da minha vida.
quando eu tinha as minhas filhas muito pequenas, eu fui fazer um convite para uma pessoa. E essa pessoa era um parente, né? Não recebeu bem esse convite. E, e aí essa pessoa, era um convite bom, mas essa pessoa se sentiu ofendido com isso. E aí aproveitou o momento para tecer um monte de críticas sobre mim. Um monte. E era um dia antes do aniversário da minha filha. Eu tinha preparado tudo, assim, estava muito feliz com aquele aniversário, porque eu não trabalhava mais fora, então eu tive tempo, assim, para organizar isso. E aí aquilo me doeu tanto, porque foi num momento sensível, eu achava que eu não merecia aquelas críticas. E aí eu fiquei, e no momento que ele fez as críticas, eu não pude falar nada, porque a gente estava num ambiente público, então eu preferi ficar quieta para ninguém se exaltar, eu só escutei. E aí eu era muito novinha, eu tinha 23 anos. E aí aquilo, por muito tempo, era a primeira coisa que eu pensava no dia e era a última coisa que eu lembrava antes de dormir. E eu, por um tempo, eu fiquei só naquele lugar de ser injustiçada. Eu fui injustiçada. Porque qualquer um que eu contasse toda a situação ia falar, nossa, eu estava sendo muito injustiçada. Só que quando eu vi que aquilo estava fazendo mal e eu resolvi abrir mão dessa circunstância, que eu levei ao Espírito Santo, sabe o que foi que o Espírito Santo falou para mim? Ele disse assim: lembra de tudo que ele te falou e faz uma análise de fora, vê se tem alguma coisa que vai fazer você avançar. Porque ele fez para te ferir, mas você pode transformar isso em prosperidade. Se você reconhecer algum ponto daquilo que ele te falou que tem alguma razão e você mudar. Gente, eu comecei a lembrar e eu falei assim, nossa, realmente, eu acho que isso aqui, eu entendia o meu contexto, aí eu entendia o recorte que a pessoa fez e aquilo foi mudando dentro de mim. E eu falo que foi uma bênção. O que era para ter sido para me amaldiçoar, para me fazer mal, para me entristecer, foi uma bênção na minha vida, porque eu evoluí, eu avancei, eu consegui depois ter um perdão muito espontâneo, assim, muito, não é espontânea a palavra, mas genuíno. Genuíno. Por quê? Porque você fez isso para me ferir, mas Deus usou para me abençoar. Então, o que eu queria dizer sobre esse 23 é isso, que muitas vezes o conselho ele vai vir como uma crítica. Quando, nós que estamos aqui na live, quando a gente vai aconselhar alguém, a gente já sabe que a gente deve orar, procurar as melhores palavras, buscar o conselho na palavra de Deus, porque contra a palavra de Deus não há argumentos, né? Fazer isso na intenção correta, porque falar a verdade sem amor é só truculência. Mas quando nós recebemos uma crítica que muitas vezes pode não vir dessa forma, nós precisamos passar por esse filtro. Falar, isso aí veio para me magoar, isso aí veio para me ofender, mas eu vou levar o Espírito Santo e isso vai ser uma bênção na minha vida, né? Então, isso é ser o sábio. Isso É é ser o isso. sábio, E né? não receber tudo que as pessoas nos falam, né, Dé? Não. Porque muitas pessoas, muito do que as pessoas falam, de repente diz sobre elas, né? Sim, E aquilo tá dentro do coração delas, né? Tem uma pessoa que eu gosto muito que é a Margot, né? É uma grande amiga e quando ela fala assim para nós, né? Quando dói, pega que é teu. Então, de repente, faz sentido, né? De repente faz sentido aquilo. E nós temos que ser honestos e humildes conosco, né? Então, quando alguém fala algo para nós que não tem a ver conosco, a gente nem dá bola. Mas se aquilo dói dentro da gente, a gente tem que examinar o nosso coração e verificar se não tem algo em nós que deve ser mudado, né? Se tem algo que não deve ser tratado, né? sim. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Igor. Vocês que entraram agora, sejam bem-vindos. Estamos falando sobre o reconhecimento de um tolo.
É, tem um 24 que vocês que são empresários que estão aqui devem se atentar. Fala assim, ó, o tolo jamais deve ser colocado na posição de liderança. Olha isso, gente. O tolo jamais deve ser colocado na posição de liderança. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não sabe o que dizer nas assembleias. Provérbios 24, 7. Na antiguidade, os sábios se reuniam nos portões da cidade. Os tolos nunca eram bem-vindos e nem recebiam posições de influência. Olha só, então você que é um empresário, né, Dé, como você e seu esposo, devem analisar bem alguém antes de colocar na posição de liderança, porque a Bíblia diz em Provérbios 24, 7, que nós não devemos colocar um tolo na condição de líder, né? E no começo desse livro, você que não sabe do que nós estamos falando aqui, nós estamos falando sobre esse livro aqui, ó, A Lei do Reconhecimento. E no começo do livro, ele fala que a sabedoria é vital, né? A sabedoria é vida, mas que o tolo, né, a tolice é mortal. Então, assim, a ignorância é mortal, né? Ela pode nos levar à ruína, né? A ignorância, né? Uma pessoa tola, ignorante, ela pode nos levar à ruína. Por isso que nós temos que ter sempre conselheiros sábios do nosso lado, né? E não tolo. E aí eu sempre conto aquela história da Bíblia, né? Tá tão gostoso o nosso bate-papo, eu vou ter que contar isso para vocês. É o cego, né? O cego, ele é de Jericó, né, Dé? Ele tinha do lado dele um funcionário sábio. Ele foi para ser curado. Não, desculpa, gente. É o leproso. Eu tô falando de Naamã, né? O leproso, Isso. Naamã. Ele tinha um funcionário, né, do lado dele que era muito sábio, porque ele foi até o profeta Eliseu para procurar a cura dele, Naamã. E quando ele chegou até o profeta não quis atendê-lo e falou assim para ele: vai ali naquele riozinho e se lava, né? Toma, dá 7 mergulhos lá, dá 7 mergulhos que você vai ser curado. O que que ele esperava? O que que o Naamã rico, muito petulante, orgulhoso, o que que ele esperava? Ele esperava que Eliseu fosse sair da casa, orar com ele e falar palavras bonitas para ele, dar presentes ou receber os presentes que ele tinha levado. E simplesmente Eliseu falou: vai ali e toma 7 banhos. Ele ficou ofendido, Gui. Eu vi que você entrou aqui agora, Gui. Não sai da live, não. Eu também tô com saudade de você. Ele se sentiu muito ofendido e ele falou: eu vou embora. Eu andei não sei quantos quilômetros e esse cara nem me recebe. E aí o servo dele, o funcionário dele, virou e falou assim para ele: mas larga de ser bobo, meu senhor. O que que pode acontecer com você se você for ali e der 7 banhos? Não pode, tomar um banho, né? Mergulhar 7 vezes. Aí ele falou: não pode acontecer nada. Ele falou: então vai lá e faz isso que Eliseu falou. E ele foi. Por quê? Porque ele tinha uma pessoa sábia do lado dele. E ele não perdeu a bênção. Ele se lavou lá naquele rio sujo aos olhos dele, né? Que era o rio Nilo, né? E ele tomou esse banho e ele ficou curado da sua lepra. Mas se ele tivesse um funcionário tolo do lado dele, o que que ele ia fazer? Ele ia embora. Ele ia perder a bênção dele. Então, queira sempre estar ao lado de pessoas sábias. Ande com pessoas sábias, né? Que você vai ser o próximo. Não é assim? Sim. Inclusive, você falou da gente que é empresário, o poder ele revela o caráter, né? Quantas vezes você sobe a pessoa assim um pouquinho de nível, nada, e você já vê uma mudança no caráter, no tratamento com as pessoas. Então, essa constatação, essa verdade aqui revelada
Isso aí a gente sente na pele, né? A gente sempre precisa estar observando mesmo, né? A humildade das pessoas, né? Sim, Que é um princípio de sabedoria para poder sim. colocar numa posição de liderança. Para mim, o maior princípio da sabedoria é a humildade, né? Porque Jesus foi humilde, né? Jesus, ele foi o maior homem que já existiu no mundo, no planeta, e ele foi humilde. E foi ele que disse, né? Se você quiser ser o maior, sirva a todos, né? Se você Aprendei quer de ser o mim que maior, sou manso e humilde de coração, né? É isso aí. E muito bem lembrado, Rei, a história de Naaman. Porque o que fez diferença nele realmente foi ter uma pessoa sábia ao lado. Se não me engano, ele diz assim: mestre, mas se alguém te pedisse algo difícil, você não faria? foi isso mesmo. Faz algo fácil, né? E que tem ali tomar um banho, né? Né? Ó, antes E de ele você foi falar o próximo curado. ponto, E antes de você falar sábia foi também a funcionária da casa dele, né? Que estava lá como escrava na casa dele e falou: Olha, meu senhor, vai lá no vai lá conversar, profeta, porque lá tem um profeta, O né? Ele Alexandre está estava dizendo aqui, ó. cercado de pessoas sábias. Uma pessoa de Exatamente. alta patente estava cercado de funcionários sábios e por isso ele foi curado. E por isso ele foi curado, porque o dinheiro dele não curaria ele da lepra. Não. O dinheiro dele, na verdade, não curou ele da lepra. Ele já tinha gastado muito dinheiro com aquela doença. Sim. Mas foi a funcionária dele, a sábia da funcionária e o sábio do servo que estava ali junto com ele, que levou ele à cura, né? E o Alexandre está aqui, ele fala: Deus ama muito. Nossa, eu sou muito grato por conhecer pessoas abençoadas. Muito obrigada a todos. Primeiro ao Criador. A gente que agradece você estar aqui nessa live, viu, Alexandre? E recebe essa live aqui, que essa live aqui é para você. O Rê, e essa funcionária, ela só foi sábia porque ela não se deixou amargurar, porque ela estava ali como escrava, né, na casa de uma pessoa que ela podia olhar com rancor, né, se Sim, ela tivesse cultivado essa mágoa. Agora eu não vou lembrar qual que é um número, vou ver se eu acho aqui. Mas isso também é não ser tolo, você não guardar a mágoa, né? Você não carregar esse fardo. Tem aqui, ó, o 41. O tolo perpetua seus ressentimentos. Como eu lembrei desse exemplo da funcionária de Naamã, tem muito a ver aqui com o 41. Se ela tivesse ali carregada dos ressentimentos, né? E a gente pode citar também José do Egito, eles não teriam alcançado, né, a graça. Por quê? O tolo perpetua seus ressentimentos, mas a pessoa sábia perdoa e vive a vida. E olha olha para lá. frente, A olha Débora para o está alto. falando sobre o item 41. Mas antes do 41, Dé, eu quero ler o 39 e o 40 com vocês. Fala assim, ó. O tolo não aprende com a observação nem com a experiência. Ó, o tolo não aprende nem com a observação e nem com a experiência. O 40. Qualquer conversa com o tolo deve ser evitada. Esse Olha é isso, forte. gente. Esse é muito. Eu coloquei até um coração, gente. Olha aqui. Olha aqui o tanto que eu grifei. Olha aqui, Dé. O meu tá grifado também. Olha isso. E fala assim, ó. A associação com o tolo é prejudicial. A correção é inútil. Salomão compreendeu bem isso. Não repreenda o insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Provérbios 26:4. Ele se recusa a entrar em discussões fúteis. Então, quando você for corrigir alguém e aquela pessoa não aceitar a sua correção, não continue. Não continue. Quando eu era mais jovem, eu já fiz já tive algumas desavenças e algumas diferenças por querer apresentar Jesus para as pessoas, por querer falar sobre dinheiro, né? Eu falo sobre finanças. Quem me acompanha sabe que eu falo sobre finanças.
E aí um dia eu assisti uma pessoa falando assim, Renata, assisti uma pessoa e o Espírito Santo falou comigo através da vida daquela pessoa. Renata, para de querer mudar a vida financeira de todo mundo. Algumas pessoas só querem ganhar R$ 1.000, R$ 1.500, pagar as suas contas e fazer um churrasco no fim de semana. Não é todo mundo que quer ganhar dinheiro. Não é todo mundo que quer ter uma vida próspera. Não é que é todo mundo que quer sair das dívidas e prosperar. Não. Tem gente que não quer. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas eu, quando eu conheço alguma coisa boa, eu já quero passar para frente. Eu já quero divulgar, né? Então, é, é isso, gente. E também meu marido fala assim, que a gente não deve dar conselhos para quem não quer conselhos. Então, se ninguém te pedir conselho, pense duas vezes antes de dizer, porque às vezes a pessoa não está preparada para receber o seu conselho, né? Por isso que eu não sou contrária a você, às mentorias. Eu não sou contrária a essa profissão. Por quê? Porque as pessoas que realmente perseguem a sabedoria, que realmente querem o conhecimento, elas entendem o valor. Esse é um ponto. Exatamente. Segundo, porque aquilo que muitas vezes ele é dado ali gratuitamente, ele não é nem ouvido e nem valorizado. Eu tive uma experiência, minha irmã é psicóloga, e ela me viu me desdobrando em algumas situações, né, como líder de ministério e tal. E um dia ela me chamou e falou assim, Débora, você está fazendo errado. Por quê? Porque eu sou paga para dar o meu tempo, aconselhar ali, dar uma direção, ajudar no esclarecimento, ajudar a pessoa a ter discernimento das situações. E quando nós chegamos a algum consenso, alguma direção, na consulta seguinte eu estou aguardando um retorno da pessoa, esperando assim, que ela tomou aquela posição, que ela fez aquilo e ela não fez. E ela está me Amo. pagando, ela está tendo um Deixando o tempo percurso. dela lá. Ela tem que enfrentar trânsito, ir, voltar. E ela não faz. E você está se desgastando com algo de uma forma equivocada. Então, não que a gente não deva aconselhar gratuitamente, que a gente não deva ensinar uns aos outros, isso é princípio, mas é para quem quer, Exatamente. é para quem Exatamente. deseja. É para quem quer aquele conhecimento, né? E Jesus disse para não deitarmos as pérolas aos Aos porcos. porcos. Então, algo, né, não é uma sentença só de um escritor, né? Assim, um escritor maravilhoso, assim, com muita revelação de Deus. Ele aqui usou um texto, né, que está no Antigo Testamento, mas Jesus na Nova Aliança. Por isso que eu gosto da gente trazer mesmo à memória a questão dos sermos cristãos e confundirmos muitas vezes a questão do posicionamento, né? Você não está deixando de ser menos cristão se você evita conversa com o tolo, como diz o 40 aqui. Sim, Não, você está sendo sim. sábio. Ou se você não dá um conselho para uma pessoa que não quer ouvir. Você está sendo sábio. Exatamente. Exatamente. Ficar de boca fechada na hora que deve, falar na hora que deve, né? Eu aprendi muito isso. Eu era tipo de pessoa que falava tudo que pensava em qualquer lugar. Pensa num trator desgovernado. Era eu. Então, agora não. Agora eu observo a situação, eu vejo. Se a pessoa é muito minha amiga, eu vejo que ela tá fazendo uma coisa errada ou feia, com muito amor, eu oro antes, falo. Eu sei, hoje em dia os meus conselhos, eles são muito bem recebidos, porque não falo para todos, não é em todo momento que a gente pode falar. Muitas vezes o que a gente pode fazer por alguém é orar. É orar para que o Espírito Santo levante alguém, né? Ou para que e olha, muito, muito ao encontro disso que nós estamos falando, é o item 43, né?
Antes de falar o item, eu vou colocar a experiência do autor. O autor fala assim, que é o Mike Murdock, é um americano, nascido no Texas. Ele fala assim, ó, após ouvir várias reclamações sobre problemas financeiros, olha isso. Após ouvir várias reclamações sobre problemas financeiros, ofereci-me para pagar a inscrição para uma conferência sobre o assunto. Eu trouxera 6 milionários para aconselhar sobre a bênção financeira em um evento de 6 dias. Mas os que estavam reclamando das suas finanças não participaram de nenhuma das palestras, embora morassem a 5 minutos do local do evento. O reconhecimento de um tolo poupará você de milhares de experiências frustrantes. E o item 43 fala o quê? O tolo se recusa a buscar conselho de quem é mais experiente. Ou seja, isso vai ao encontro do que a Débora estava falando a respeito de pagar pelo conhecimento, né? Olha, quando você quer muito um conhecimento, você tem que pagar por ele. Renata, mas tem tanto curso gratuito na internet? Tem muito curso gratuito e muito bom na internet. Mas você leva a sério? Eu tenho certeza que os cursos que você mais levou a sério na sua vida, que aqueles que você mais se dedicou, foi aqueles que doeu no seu bolso. Olha só o que diz o autor aqui do livro. Ele pagou do bolso dele, ele chamou 6 milionários para falar sobre finanças para as pessoas que estavam reclamando de problemas financeiros. E o que essas pessoas fizeram? Elas nem compareceram. Elas nem compareceram. Então, gente, a gente espera, né, eu e a Dé, que esse capítulo desse livro tenha falado muito ao seu coração, né, sobre reconhecer um tolo. A gente espera que tenha impactado a sua vida, que você que não pegou o início dessa live, ela vai ficar salva tanto no meu Instagram quanto no da Dé. E também vai ficar salvo no canal do meu YouTube, Renata Wolff. Vai estar lá também. Não perca, assista tudo de novo, anote, e, se possível, leia esse livro. Nós não estamos ganhando nada para falar desse livro, né? Foi uma amiga que está aqui na live que começou a ler esse livro e falou para mim, Renata, fala sobre esse livro numa live, faz uma live, faz várias lives sobre esse livro porque é muito bom. Então, caminhando para o final, Dé, e você vai poder deixar uma mensagem aí. Eu quero agradecer a sua presença de novo. Quero, quero dizer que você, o André e as meninas são muito especiais para mim, para minha família. Eu louvo a Deus por ter te conhecido e por ele ter nos aproximado novamente, né? Agora aqui em Londrina e você em Ourinhos. E vocês que gostaram da nossa live, no capítulo 25, a Débora estará de novo com a gente. E, olha, muito feliz estou eu de fazer parte. Eu poderia ficar aqui até meia-noite, gente. Eu amo Eu demais, também. de verdade, amo demais. Quero agradecer você, generosidade, né? A Renata é essa pessoa que realmente está sempre descobrindo coisas boas e querendo compartilhar as coisas boas que ela aprende. Eu gosto muito disso em você, o quanto você se deixa ser ensinada. A Renata é ensinável. Teve Amém. um momento da nossa vida que a gente estava conversando e eu lembro muito bem dela falando isso para mim. Amiga, se você tiver que chamar minha atenção, alguma coisa sobre mim, você pode falar, porque eu sempre quero aprender, né? Amém. E isso é maravilhoso, assim, você se colocar nessa posição de ser ensinado, né? Que é o que Amém. nós estamos fazendo aqui, né? Essa troca maravilhosa. E a palavra de Deus diz que o Senhor dá graça aos humildes, mas ele Amém. resiste aos soberbos, né? Nós sabemos que a queda de Lúcifer foi por conta do orgulho, né? E então
tem um nível, um grau de orgulho, é algo que nós precisamos vencer no nosso dia a dia, em várias circunstâncias, porque às vezes é muito imperceptível. Mas quando você se coloca nessa posição de aprendizagem, é a posição da humildade, né? De Amém. reconhecer que você tem a aprender. Então, eu quero Amém. agradecer essa oportunidade. Não conheço todas as pessoas que estão aqui na live. Salva, eu quero orar por cada um de vocês, pedir que o Senhor acrescente graça, acrescente Amém. favor, né? Naquilo que você tem buscado do Senhor, para que você tenha experiências lindas mesmo com o Senhor e avance, conquiste em tudo aquilo que Ele tem para você, né? Amém. Nós somos filhos amados do Senhor, nós precisamos trazer à memória que todo o preço já foi pago por amor de nós, né? Amém. E que o conhecimento é a coisa principal. Quando ele diz que nós Amém. conheceremos a verdade nos libertaria. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então eu quero honrar a vida da Renata por essa iniciativa Amém. maravilhosa. Quero Amém, declarar Jesus. bênçãos do Senhor para você, para sua casa, para sua Amém. família, Eu e que você recebo, Jesus. continue assim, por cada Amém. pessoa que você se aproxima, cada pessoa que se Amém. aproximar de você, que receba mais da luz do Senhor, porque você é sal da terra e tem trazido sede às Amém. pessoas. Amém. Então, eu só quero agradecer. Fica Amém. aqui as minhas palavras de bênção sobre a vida de Amém. cada um. Amém, E Dé. o meu compromisso de estar aqui de novo dia 25, que vai ser uma honra. Muito É isso obrigada. aí. A gente que agradece de novo e vamos bater uma foto nossa aqui. Agora desativei os comentários e vamos bater uma fotinha Deixa eu aqui. arrumar. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Aí, eu já vou daqui a pouco deixar a live salva. Obrigado pela oração, Dé. Obrigado pela participação. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui. Vocês que são os meus seguidores aqui, que me acompanham. Eu peço para que vocês também entrem no Insta da Débora, Débora Deviene. Tem muito conteúdo bom lá. A Débora e o Andrei. O Andrei é um chefe de cozinha, que é o esposo da Débora. Maravilhoso. Eles que fizeram o aniversário do Daniel de 1 ano. Eles agora estão com uma mercearia, Mercedes. né, Dé? Uma Sim. mercearia muito boa, muito boa. Já vende molho, molho fung, molho italiano. Tô fazendo a propaganda porque as coisas deles são muito boas. Quiche de alho poró, quibinho, lasanha, tudo, todas as gostosuras que eles têm no buffet, agora eles têm na mercearia. Então, vocês de Ourinhos e região, se quiserem conhecer, onde que fica mesmo, Dé? Perto do Pão de Açúcar, né? Isso, é na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, 1949. Ah lá, Pertinho aqui do vai lado lá, do Royal porque Park. Vem eu aqui que a já, gente já ora junto também. já recebe bênção dobrada pro corpo, saúde, como que diz o Daniel, saúde pro Ai, corpo, gente, coisa mais linda do paz, mundo. Daniel orando, saúde pro corpo, Alimento para o paz na alma corpo, e unção no paz na espírito. alma e unção para o espírito. Tô apaixonada. Então Oração tá, desse desse profeta. príncipe, é isso aí. Então, gente, até mais, até terça que vem, às 20h05. E no capítulo 25, a 10 estará de novo conosco. Tenham uma excelente, né, semana que acabou de começar. E até terça-feira que vem, se Deus quiser. Até mais. Tchau, gente. Beijo.